Boa noite a todos, mais uma vez. E hoje nós vamos continuar o estudo sobre o momento do nosso desencarne. Na semana passada nós falamos bastante, né, do momento da separação, do desligamento aqui das energias, dos laços que nos prendem à matéria e como esta separação ocorre. Então nós vamos aqui para o capítulo Separação da alma e corpo. Nós começamos com as primeiras perguntas. Eu fiz uma explanação sobre o capítulo geral e nós vamos voltando aqui em algumas perguntas que são fundamentais para a nossa compreensão. Que surgem muitas dúvidas nesse capítulo, né, nesse momento, especialmente aqueles que estão chegando, porque é um capítulo em que traz um conhecimento que é muito específico para o desencarne de cada um de nós, ou seja, é muito particular esse momento, essa situação, como ela ocorre, de acordo com o tempo de desenvolvimento que nós temos, de acordo com as nossas condições espirituais. E esse capítulo fala também de acordo com a forma como desencarnamos. Esta ruptura, ela tem características muito específicas. Mas o mais importante para entendermos aqui é que este momento de separação, ele vai depender dessa nossa compreensão, consciência espiritual, mas não só a consciência teórica, né? A gente estudar e entender o que acontece. É muito importante ter já um esclarecimento do que acontece na hora do desencarne, mas o que vai realmente definir a condição do desencarne não é só saber o que acontece, mas ter condições de equilíbrio espiritual e maturação espiritual para conseguir, nesse momento, receber a ajuda necessária que todos nós vamos precisar. Por maior desenvolvimento que a gente tem aqui, de esclarecimento, ou um espírito já que tem bastante equilíbrio, desapego, todos nós, de alguma forma, somos ajudados pela espiritualidade. Mas aceitar esta ajuda, no momento em que desencarnamos, estar aberto para essa consciência nova, é algo que exige um pouco mais do que ler e saber sobre o assunto. Exige este trabalho permanente de fé, de consciência da vida eterna, né? A fé de que nós estaremos numa continuidade de consciência, nós estaremos vivos, nós estaremos podendo desapegar das coisas que nós deixamos aqui, porque como o Pai nos ensina, nós, na verdade, não levamos nada do que está aqui no plano material. Nós só levamos o que a nossa alma carrega. E o que a nossa alma carrega? Fé, esperança, amorosidade, luz, confiança, amor. E isto vai pesar muito. Essa bagagem que nós temos de amorosidade, de reforma, de humildade, vai pesar muito nesse momento. Então, de acordo com as características individuais de cada um, ela vai ter, vamos dizer assim, uma condição mais rápida de desprendimento ou mais lenta. Uma condição nada penosa para alguns e para alguns irmãos um pouco mais penosa, quando há uma dificuldade desta compreensão de que a vida permanece consciente e que nós estamos ali sendo realmente amparados pelos irmãos maiores que irão nos ajudar. O que nós temos aqui nesse capítulo são algumas informações importantes em relação, por exemplo, às doenças. As pessoas que passam muito tempo doentes, às vezes já com fluido vital gradualmente sendo extinto, gradualmente sendo perdido, são pessoas que são também espiritualmente tratadas junto
a parte energética, a parte desse desligamento, pessoas que vão desencarnar. Então, esses fios já vão sendo tratados pela espiritualidade, já vai havendo uma aceitação natural pela doença mais grave, da consciência do irmão que está doente, muitas vezes, do período de desligamento. E quando há uma morte abrupta, um acidente, uma batida de carro, um atropelamento, né? O que a espiritualidade nos fala? Que este desligamento, ele ocorre, às vezes a pessoa está com muito fluido vital, a pessoa está com muita saúde, e há abruptamente um rompimento da vida, né? Uma queda, uma lesão que impede a continuidade orgânica. Este fluido vital, esse rompimento ocorre de uma forma mais rápida, no sentido de que a separação é rápida, o que não significa que se o espírito não tiver uma condição, uma consciência espiritual para esse momento também ser suave, que não haja uma dificuldade. E se for um espírito com uma evolução, uma condição de desenvolvimento e consciência espiritual maior, mesmo sendo uma forma muito rápida, muito brusca, há o desligamento completo do espírito ao corpo. Então, em suma, o que nós podemos entender? O momento do desencarne, ele envolve duas questões. A questão da evolução espiritual, a condição de aceitação daquele momento, né? Aceitação da continuidade, não o desespero pelo corpo, mas sim a consciência de que o corpo, uma inteligência, uma consciência permanece, que é a nossa evolução, e também a condição de separação destes laços, que nós falamos na semana passada, como eles ocorrerão, de acordo com o tempo que já vem a doença, ou se necessariamente numa forma rápida de desencarne, como os guias realizam. Se é uma pessoa que tem esclarecimento espiritual, essa situação é rápida, porque rapidamente também a espiritualidade consegue romper estes laços. O rompimento destes laços depende muito de cada um de nós, tá certo? Então, por mais que a espiritualidade trabalhe nesse momento, o que vai determinar esse tempo de perturbação espiritual, como é chamado, esse momento desde do fim da vida orgânica até a consciência no plano espiritual, que é esse momento de perturbação, a gente pode entender que ele vai desde o irmão, que vai visualizar a sua deteriorização por uma primitividade espiritual muito grande, e aquele irmão que se desprende automaticamente, se desprende imediatamente, com consciência do que está acontecendo, muitas vezes auxiliando no processo de desligamento, com total esclarecimento e consciência do momento, sem nem precisar ser adormecido, tá certo? Então, ele muitas vezes até ajuda nesse processo, é orientado pelos guias, olha, nós estamos realizando o seu desligamento da parte corpórea, nos ajude, se envolva nesse manto de pensamento de amor, que nós estamos aqui ao seu lado, junto à sua família, estamos aqui te recebendo, é automático, é consciente, é a coisa mais linda, porque a pessoa, ela não tem qualquer tipo de sofrimento, ela já aceita imediatamente a nova condição, tá certo? Então, a forma como vai ser, depende, o rompimento do laço, e como a pessoa se encontra em condições espirituais, né? Que condição espiritual ela se encontra? Mas não tem ajuda para esses irmãozinhos que, como é que eles vão visualizar isso? Muitas vezes a espiritualidade, ela permite o acompanhamento do que está acontecendo ao seu corpo, para que ele realmente entenda que o seu pensamento, o seu existir, independe daquela situação ali totalmente material, né? Então a espiritualidade permite que ele veja o seu próprio corpo ali, desencarnado, em diferentes condições. Muitos irmãos até, por muita resistência ao desenvolvimento espiritual, acompanham ali
o sepultamento, e às vezes nem percebem, muitas vezes, que é o próprio corpo. A lucidez da morte, a lucidez da consciência que desencarnou, para muitos, é demorada. Eles não têm noção de que desencarnaram, né? Porque eles se sentem, nós vamos nos sentir seres pensantes como estamos nesse momento, sentindo, pensando, lembrando, da mesma maneira, nada vai mudar. Vamos nos ver desta maneira, concretamente. Então, para aquele que não tem nenhum esclarecimento espiritual, nenhuma consciência de evolução espiritual, ele se vê no próprio corpo, se vê falando, sentindo, ouvindo, visualizando, caminhando, ele não entende que ele morreu. Alguns irmãos demoram bastante tempo para perceberem o seu próprio desencarne. Não que a espiritualidade não tenha orientado ou avisado, mas a materialização sobrepõe o pensamento material, os instintos materiais sobrepõem qualquer abertura de consciência neste momento, certo? A espiritualidade não cessará a tentativa de orientação, mas temos o nosso livre-arbítrio. Dependerá de cada um de nós a aceitação da ajuda espiritual, certo? Eles chamam de perturbação espiritual, e onde esse momento pode demorar de segundos, milésimos de segundos, essa consciência, como eu falei, a pessoa nem sente que desencarnou, ela já está consciente no plano espiritual de uma maneira que ela nem... É como se entrasse à sua sala os familiares desencarnados como amigos ali e conversassem com ela naturalmente, ela entende que desencarnou, até aqueles irmãos que passam por muitos anos, muito tempo. Tristemente posso dizer que existem irmãos ainda que se sentem vivendo em condições muito anteriores ao nosso tempo. Né? Desencarnaram, alguns desencarnaram, por exemplo, na época das cruzadas, não aceitaram nenhum tipo de ajuda espiritual, não aceitam a consciência espiritual e permanecem ali, né? Naquela situação, plasmados daquela época, daquele momento, estacionam naquele momento, é uma mente estacionada, congelada ao apego material daquele momento. E ela não se desliga daquilo que ela vivia. Se ela estava guerreando, ou se ela estava passando por uma situação de sofrimento, ou enfim, ela permanece na sua consciência até hoje como se vivesse naquela época. Ela se sente ainda presa à situação do desencarne ou à situação que ela vivia naquela encarnação. Então, o alto nos pede, não só leiam sobre o que é o desencarne, mas como nós podemos trabalhar o nosso interior diariamente para que este momento seja o mais iluminado, o mais bonito para cada um de nós. Aqueles que já têm esse amor desperto, essa consciência desperta, já chegam a visualizar seus parentes em seguida do desencarne. Os que estão doentes já são orientados antes ali no hospital, em casa, da situação que está chegando. E todos nós somos esclarecidos deste momento, mas muitas vezes não lembramos, não é? Então, é como se diria assim, o nosso bloqueio material, o nosso bloqueio de evolução, a nossa limitação de consciência espiritual, não permite visualizar as belezas desse momento, nos prendendo somente ao sofrimento do impacto do que nos levou ao desencarne. Então, aonde estará o nosso pensamento, estaremos nós. Se estaremos só pensando na fatalidade do desencarne, estaremos ali. Se pensarmos na confiança em Deus, na nossa vida, nas pessoas que amamos, nós estaremos em outra condição. Nós estaremos onde a nossa mente nos levar, certo? Por isso que, ao desencarnarmos, nós teremos condições muito individuais, porque cada um de nós trará essa condição de despertar na espiritualidade.
O que é certo, seremos todos ajudados, e quanto mais cedo aceitarmos a ajuda, menos sofreremos. Então, esse despertar, essa perturbação, nós temos falanges maravilhosas que trabalham incessantemente no processo de desencarne. Então, não há desamparados. Há, muitas vezes, a rejeição à ajuda. O que ajuda muito também, quando nós vemos esse capítulo, nós falamos, mas a pessoa que eu amo tanto, ela não tem uma espiritualidade maior, ela não tem uma consciência. Nós sabemos que a espiritualidade age também através dos pedidos, orações e ajuda de todos aqueles que amam esse irmão. Então, é através também desses irmãos, quando há irmãos mais resistentes, o amor que clama por estes irmãos traz o socorro. E muitas vezes são levados a estes irmãos que desencarnam, parentes encarnados ou desencarnados, que podem conversar com esse irmão e fazer com que ele entenda, com que ele aceite aquele momento que ele está vivendo. Então, existem infinitas formas de orientação espiritual, e a espiritualidade vai utilizar a que melhor surgir naquele momento, que for melhor se adaptar a cada um de nós, para que a espiritualidade possa trazer esse momento de desencarne menos difícil para cada um, tá bom? Deixa eu ver umas perguntas aqui que eu pus que seriam interessantes a gente estar levantando. Falando de parentes, a pergunta para os alunos que estão chegando, né? Desculpa, não falei a página, a pergunta. Eu estou aqui agora na pergunta... Essa aqui já falamos. Um 158 e 159, nós paramos mais ou menos neste conteúdo. A pergunta 158. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo, e por fim uma nova existência? Uma parte, ou seja, nós temos aqui a ideia do desenvolvimento terreno e como seria essa morte, mas é como a gente estava falando, para cada um de nós, ela vai ocorrer de uma maneira. No Espiritismo, nós não podemos ter essa ideia dogmática, essa ideia ortodoxa da situação, porque toda a teoria espírita, ela vai se adaptando às circunstâncias individuais de cada um de nós, tá certo? E no caso do desencarne, é assim que vai ocorrer. A pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Ou seja, na hora que o espírito tem o esclarecimento que ele desencarnou, chegou o seu momento do desencarne, qual é a sensação deste irmão? Depende da condição de evolução espiritual. Se é um irmão que já tem uma compreensão desta vida eterna, como eu estava falando, se é um irmão que já tem um desapego às coisas materiais, no sentido de posses, mas que os vínculos maiores dele estão relacionados aos sentimentos, ele tem uma aceitação bonita, boa, bela, uma alegria, primeiro, porque ele percebe que não há morte, ele está completamente vivo, né? Ele está completamente desperto e feliz pelas pessoas que ele vai imediatamente reconhecer que estão na espiritualidade à espera dele. É como uma festa, olha, vai chegar a Marina aqui, hoje, dia 26. Então, os familiares se reúnem, os familiares aguardam, com uma grande recepção lá na espiritualidade, aquele que chega, tá bom? E a alegria de ver os parentes, né? E aí, ele, como ele fala, depende, se fizerdes o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Uma coisa importante que ele diz aqui
As pessoas evoluídas, desenvolvidas, com uma espiritualidade mais etérea, o corpo é um peso para o espírito. Ele pesa, ele cansa o espírito. É uma máquina que tem que ser carregada num espírito suave, doce. Então é cansativo. Então, quando ele se sente desprendido dessa matéria densa, dessa capa densa, ele se sente muito bem. Então, a morte para os espíritos mais evoluídos é um grande alívio. Alívio também das energias que fazem parte aqui desta materialidade toda, tá certo? Se é um espírito mais primitivo, aí o corpo não faz tanta diferença no seu espírito, ele não sente este peso do corpo orgânico. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim. Segundo a afeição que tenham mantido, reciprocadamente, quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados que vai visitar. Então vejam, quando aquele irmão que tem laços de amor ao seu semelhante, ele desencarna, essa recepção linda àqueles que já desencarnaram. Esse encontro é certo. E é dado a este irmão que deixou aqui, por exemplo, um filho, um companheiro, uma mãe, enfim, deixamos pessoas quando desencarnamos. É dado a esses irmãos a possibilidade de visitá-los quando estamos dormindo, para que possa haver ali o encontro, como nós já falamos em outra aula, né, no momento em que dormimos, nós encontramos esses irmãos, às vezes lembramos, às vezes não, e também eles nos veem como que telas, né, que a espiritualidade, vamos dizer assim, aparelhamentos que existem nas casas espirituais que passam ali imagens dos seus familiares terrenos. É uma coisa muito linda que a gente vê nos livros de André Luiz, e vê também, Chico também falava desses aparelhamentos. Nós temos ali como se fossem televisões nas colônias, onde as pessoas visualizam ali seus filhos, o que está acontecendo, como é que eles estão. Então, para aquele que desencarna, o cenário, quando há um esclarecimento espiritual, é muito bonito, porque ele tem a certeza da vida, ele tem o encontro daqueles que amava, e ainda o contato com os que estão na Terra. Não é? Para nós que estamos aqui, ainda nessa roupagem densa e pesada, se nós não temos uma lapidação espiritual, o peso da separação é muito difícil. Mas quando nós vamos evoluindo, vamos estudando, vamos aprendendo, nós começamos a entender que este momento de separação é uma libertação para aquele que estava sofrendo na matéria, para aquele que já cumpriu as suas missões, as suas provas, suas expiações, seu percurso na Terra. E é um espírito que agora encontra sua família espiritual, encontra o seu ambiente de luz, encontra ali futuro, não para ficar só ali nos observando. Ele vai a trabalhos, ele vai a estudos, como na Terra. Nós não paramos, não há descanso, né? Eu quero desencarnar porque eu vou descansar. Não, não há descanso. Nós vamos fazer muito na espiritualidade. A Rô tá rindo, né? Não tem descanso, né, Rô? Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar ali nos nossos afazeres, junto à natureza, junto aos amigos. Lá tem lazer também, tem ópera, tem teatro, tem tudo. Então, o que nós podemos esperar? Que nós, enquanto estamos aqui, vamos vivendo um dia de cada vez, sem nenhum medo, porque nós estamos ancorados o tempo todo. Eu tenho um bom sentimento, ótimo.
eu não vou ter sofrimento. Eu vou encontrar, neste momento, a confiança que eu tenho em Deus, da vida eterna. Tá certo? Ali nós temos a convicção que nós não morremos. Então, vamos lá para as perguntas. Pergunta 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente, aquilo que nós estávamos falando, a morte abrupta. Vai depender da evolução. Se o rapaz está andando de moto, tem um acidente na moto, mas é um espírito evoluído, não importa, ele pode estar cheio de fluido vital, a espiritualidade vai romper, na hora que aquele fluido ele vai diretamente, conscientemente para a padrão espiritual, tá certo? E algum irmãozinho que pode ali ficar anos doente, os fiozinhos já, os laços já se extinguindo, os laços diminuindo, mas ele é tão apegado, ele é tão a sentimentos de... E não é só o apego, a gente fala assim, o apego à matéria, eu gosto do dinheiro, eu gosto de viajar, eu gosto da praia, não é isso. É o apego também aos sentimentos densos, aos sentimentos materializados, que é o quê? O ódio, o orgulho, a vingança. Não, eu não posso morrer, eu tenho que me vingar antes de morrer. Não, eu não posso morrer, eu tenho que ir lá e acertar aquela dívida com aquele que ele me deve ainda, isso. Então, quando existe este pensamento, há sofrimento, tá bom? Então, não é só gostar da matéria, mas é ter sentimentos incompatíveis à evolução do espírito, tá certo? Eu gosto de praia, mas na espiritualidade nós temos a natureza. Então, o que nós gostamos na Terra? Nós gostamos das pessoas que estão aqui. É isso que nos prende à Terra. Porque a espiritualidade nos traz o cenário que a Terra nos traz e muito mais bonito, muito mais engrandecedor, porque ele vibra em dimensões mais etéreas. Então, o que nós temos aqui, eles estão em vibrações melhores. Então, são cenários de natureza muito mais bonitos. Certo? Então, quem gosta de natureza vai gostar muito. Então, diz assim, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que se separa é muito curto. Ou seja, se a morte é abrupta, como ele está dizendo aqui que nós falamos, né, o acidente, cessa o fluido vital, imediatamente cessa, rompe o corpo, o laço, mas a presença ao corpo ou à terra depende da evolução, tá certo? Aí uma pergunta delicada, né, até desagradável. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? O que nós lemos na espiritualidade? Primeira coisa a gente fala a pessoa visualiza esse momento, por exemplo, no caso da decapitação, que era muito comum na antiguidade, a decapitação está associada não à maldade pura, ela está associada ao rompimento da palavra. Por que o enforcamento, por que a decapitação? Isso é histórico, né? Os povos antigos faziam isso porque era uma forma de calar. Então, quando a pessoa não tinha um dogma semelhante à civilização ali que se desenvolvia, as aldeias, alguém pensava diferente, falava coisas, aquele falar era tão aviltante a Deus, por falar diferente do que se acreditava, que havia a decapitação. Então, era assim, era cultural a decapitação, tragicamente cultural. O que a espiritualidade nos fala? Nós somos, geralmente, desligados nesse momento. Nós já perdemos a consciência, existe uma autoproteção em nós, que nós desmaiamos, nós já nos condicionamos a uma proteção, que nos casos da morte iminente, onde nós sabemos que haverá, por exemplo, no caso da decapitação, que não tem saída, vai morrer numa forma drástica, e nós somos desligados. Quedas de avião, batidas de carro em que a pessoa vê o confronto. Nós não sentimos o impacto, a espiritualidade já nos tira dali. Porque na hora que nós vamos desencarnar, já tem um grupo do nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Porque o grupo do desencarne, o grupo
dos médicos que vão nos desencarnar, os enfermeiros, já estão ali. Já estão do nosso lado. E nos desligam para que aquele momento não seja visto. Então, por merecimento de cada um de nós, né, pela nossa proteção, pela nossa aceitação de ajuda, eles nos anestesiam. As pessoas não vão ver a batida. Muitos de nós já morremos, por exemplo, uma queda de avião já morre antes pela despressurização. No entanto, nós já nos desligamos, já somos desmaiados ali, anestesiados para não visualizar. Então é isso que pergunta, que faz essa pergunta e a espiritualidade responde. Diz, após a decapitação, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Frequentemente ele observa com alguns minutos até que a vida orgânica se extingua de uma vez. Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instinto. Então, por exemplo, aqui seria a pergunta numa batida, por exemplo, de carro. O corpo já parou e a pessoa tem consciência ou não tem? Geralmente nós desligamos. O próprio organismo já nos desliga. Nós não temos consciência, tá bom? Então, é uma forma de aliviar esse momento, que são as mortes menos sofridas, né? A pessoa desliga rapidamente, rápido. Aí ele entra na perturbação espiritual, que nós estávamos falando já um pouquinho. Esse momento, perturbação espiritual. Consciência imediata. Qual é o tempo de consciência que eu tenho para entender o que está acontecendo, entender que eu estou na vida espiritual? É o tempo da perturbação. Tá certo? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo, e consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. A gente vai ter assim, uma sensação de torpor, né? Porque nós não somos espíritos assim, de consciência plena, na maioria de nós, na nossa condição evolutiva aqui no planeta. Então, a maioria de nós vai ter esse sono, esse torpor, um soninho ali, e quando nós acordamos já está tudo bem. Sabe que nem anestesia, que você fala, nossa, também anestesia já foi a operação, que maravilha. É a mesma coisa. Despertam, desligam a gente, quando viu, já cortaram os fios, a gente já passou alguns dias, muitas vezes nos desligam para que a gente não sinta as vibrações da Terra, o sofrimento dos nossos irmãos, então nós dormimos, para que a gente não presencie, não queira se ligar a momentos de sofrimento daqueles que amamos, tá bom? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo, é o que estávamos falando. Não, por isso depende a sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Tá bom? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce a maior influência, aquilo que nós estávamos falando, certo? No momento da morte, tudo a princípio é confuso. Aí ele faz a explicação para nós sobre esse momento da perturbação. Como nós estávamos falando, pode durar segundos ou séculos. Como nós já passamos por várias encarnações, nós já temos essa experiência um pouquinho talvez mais difícil lá atrás, e creio que agora nós vamos ter uma experiência saudável, serena, rápida, com tanta reforma espiritual que o planeta traz, com tantas vibrações de luz que nós estamos recebendo na mudança da era. Então não temam, porque esse momento vai ser muito lindo para cada um de nós, eu tenho certeza. Né? Então eu vou abrir para perguntas, para a gente encerrar esse capítulo, para começar na próxima aula a pluralidade das existências. Aí nós vamos falar do processo inverso, a reencarnação, tá bom?